Olá, meus amigos, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal Brasil no Ponto News e o canal Preço da Liberdade, que é a eterna vigilância, tá ok, meus amigos? Se inscreva, compartilhe, deixe seu like, é muito importante seu like, seu compartilhamento. Tive que excluir a live estava programada no Brasil no Ponto News, porque na hora que fui começar aqui, ela não entrou a live, então eu tive que excluir ela e fazer uma outra live, e abrir uma live direto. Tá ok, meus amigos? Então se inscreva, compartilhe, deixe seu like, é muito importante seu like, seu compartilhamento. Live nesse canal toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Siga nas nossas redes sociais. Estamos no TikTok, Telegram, Instagram. Estamos juntos nessa caminhada que é difícil, complicada, mas a vitória é nossa, em nome de Jesus. Agora eu vou lá para dentro fazer os detalhes dessa live e ele vai levar a live até eu voltar daqui uns 10 minutos, 5 minutinhos eu volto. Ok, meus amigos? Então se inscreva e compartilhe. Exatamente, pessoal. Muito boa noite. Iniciando essa transmissão do canal. Preço da Liberdade. Esse foi a primeira inscritos também pessoas para apoiar esse paralelo de isso. Lembrando que a emissora participa no horário da são a trecho da Constituição, dependendo da garantia justamente a liberdade, a expressão. Por isso, vamos às 10 da live, dia 17 de julho de 2026. Já? Então, descrição das informações, tem ali os canais das obras inscritas, produzidas. Também na descrição, sempre deixa a questão de quiser contribuir voluntariamente, certo? Na descrição vai quiser contribuir voluntariamente, certo? Outra coisa que a gente vai postar aqui até o final desta transmissão, certo? Até o final desta transmissão, os nossos canais pessoais, certo? Os canais pessoais e também dois felizes turistas cariocas, certo? Os canais pessoais, mais dois que é o feliz carioca, tá? O canal esse canal novo, mas a gente tem que fazer um canal ali sabe o passo, certo? É isso. Agora é 19h40, 41 horário do Brasil. Vamos um pouquinho mais para live. 17 6. É o seguinte, pessoal. Primeiramente, vamos aqui no programa que a gente já tem para se ligar. A gente não pode funcionar, também não pode falar, não pode funcionar. Certo? Isso é provavelmente adotando já. Além disso, estou fazendo não sempre participar mais destacar o cenário político, tanto nacional quanto internacional. Atualizada no cenário político mundial. Certo? Resumidamente isso. Passando pelos temas, vamos aqui ao som do diálogo, sempre a discussão para vocês é o seguinte, né? Eleva os olhos para os mundos, onde viver o seu povo, eu sou tudo, vem do Senhor, o céu e a terra. Deixará você de pé, em placa, estará Israel, o Senhor lhe guarda, só para que o Senhor guardará não, ele guardará a alma, o Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora para sempre. Amém? É só mais com chave do certo? Foi o tema, eu sei que ligou lá, mas então vai continuar querendo falar sobre Jair
Messias Bolsonaro. Lembrando, cada dia que passa, sobre o país, cada dia mais sobreviver no Brasil, cada dia mais caro, impostos elevados, mais de 80% da população está em casa. Além disso, está chato, e enfim, não há muita função da música para o Brasil. Quem não merece quebrar de fato o Brasil. Resumidamente, é isso, pessoal. Vamos lá, então. Vamos para o primeiro tema. O primeiro tema desta live é sobre Jair Bolsonaro. Falar sobre Jair Bolsonaro. E valores, certo? Vamos lá. Bolsonaro da Moraes, não sabia que o lado daria carta, que ela está o carro, evita do lado, mas então, o Bolsonaro não tinha conhecimento dessa limitação, certo? Isto é, o OAB pede a Moraes e garanta acesso claro a Bolsonaro como advogado. Moraes diz que o cargo de Bolsonaro é Estado, pode procurar por parte do eleitoral do Estado. Piada. O Moraes disse que a PGR para opinar sobre o cargo de Bolsonaro é Flávio. Ricardo Araújo, que é a prisão de Bolsonaro, graças à política, não quer gente honesta nessa área. Ele está coerente. Sobre uma prisão para carta feita pelo Bolsonaro, né? Lida pelo então, o candidato a presidente da República, né? Então, já passei aqui pela matéria do primeiro tema, né? Então, vamos à oração? Vamos à oração, gente? Vamos orar. Eu fui ajeitar lá o canal lá. Estava você também de botar o título lá. Então, vamos orar, gente. Depois ele já está comentando aqui, depois já vai. Eu já tenho até uma outra notícia para trazer para ele sobre a carta do Bolsonaro. Vamos lá, vamos orar, gente. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim a terra como no céu, por nós de cada dia nos dá hoje cada nossa ofensa, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixei cair a tentação, mas livrar-me do mal. Amém. Vai direto para Jair Messias Bolsonaro, Flávio, todo mundo que está por esse Brasil melhor. Não dá para a gente aguentar mais 4 anos desse comunista, não vou chamar aqui que ele pode me processar, comunista e surrupiador de dinheiro dos outros, que não é dele. Ele é o filho dele, que se diz o velhinho do INSS. Se inscreva, compartilhe. Vamos nessa, continua falando, que depois eu vou para... Enfim, já passei aqui pela matéria do primeiro tema. Tu já falou? Já vai voltar lá? Não, eu vou falar sobre Bolsonaro. Então vamos lá, já passei pelas matérias aqui. Tu já fez o teu comentário? Fala só sobre... as matérias falam sobre a carta do Bolsonaro, que está causando polêmica aqui, certo? O Moraes concedeu 5 dias, né, para a PGR para opinar sobre carta de Bolsonaro a Flávio, né? E, enfim, houve aquela proibição e tal, né?
Mas vamos lá. Também o Bolsonaro diz a Moraes que não sabia que Flávio divulgaria a carta, né? Beleza. Outro, o Ricardo Araújo criticou a prisão aqui do Bolsonaro, certo? Certo, vamos lá. Então já tem uma informação. O PGE acabou de sair uma notícia, acabou de sair notícia que ele foi contra a tirada a saída de Jair Bolsonaro, a perder o direito de ficar na delação em casa. A delação não, delação já. Prisão domiciliar. Ele foi contra, o Bolsonaro pode ficar em casa. Isso foi ele. Só que se Moraes quiser dar uma canetada, né? Que ele é capaz de qualquer coisa, né? Entendeu? Mas falando sobre a carta, o Flávio explicando o tempo todo sobre a carta. Não sabia. Tudo bem. Mas se você faz uma carta ali, alguém vai ter uma hora, porque a Michelle divulgou, o Larápio do Lula divulgou várias cartas através dos interlocutores dele, Haddad, mais um monte de gente corrupta lá que anda com eles. Quer dizer, um lado tudo pode, do outro lado não pode nada, aí fica complicado. Fica difícil, fica extremamente complicado. Mas a gente tem um Deus maravilhoso que se chama Jesus Cristo. Vocês não vão pagar aqui nessa vida, mas vocês pagarão no termo, na chibata do Todo-Poderoso. Pode ter certeza. Aí não tem jeito, não. É Alexandre de Moraes, é Lindbergh Faria, é o Lula, é o chefe deles todos, que é o Lula. Entendeu? Isso vão para a chibata do Todo-Poderoso. Outra coisa, a chibata já está chegando. Por quê? O Lula já foi preso. O Lula foi preso por corrupção e lavagem de dinheiro. Tem mais essa. Corrupção e lavagem de dinheiro. Vamos embora. O Lindbergh Farias, aqui no Rio de Janeiro, aqui em Nova Iguaçu, ele nunca mais voltou lá porque ele é corrupto, entendeu? Porque ele está deputado por uma liminar, porque esse cara de direita, eles faz qualquer coisa. Ele só é candidato pelo uma liminar, porque ele perdeu as eleições para deputado aqui. Mas, Lindbergh, está chegando agora, vamos ver se tu é brabo aqui no Rio de Janeiro mesmo. Vamos lá. Você não vai precisar de Nova Iguaçu para querer se reeleger como deputado novamente, porque deputado só é 4 anos, né? 8 anos. Senador é que é 8 anos. Certo, gente? Outro detalhe que eu vou falar para vocês aqui sobre Jair Bolsonaro. Está preso por um crime que não cometeu, porque ele não quis roubar. Simplesmente, se o Bolsonaro tivesse roubado, fosse um ladrão, como essa quadrilhação, ele estava já tranquilo, estaria tranquilão, não estava nem aí. Mas ele quebrou o sistema, igual o Donald Trump nos Estados Unidos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Trump tarifário, tá, gente? Fica aí para não perder os melhores, a live, tá, gente? Então, o que é que eu falo para vocês? Ontem, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Flávio, não é essa. Então, o Bolsonaro tá preso por um crime que ele não cometeu. Cadê a minuta do golpe? O cara que vai disputar, vai fazer um negócio sem consultar o Congresso, tem que consultar, meu amigo. Não é assim, não. Depois que autoriza, aí que ele faz, tá vendo? Os militares estão presos porque não foram covardes, aliás, foram até covardes, não quiseram fazer, tá vendo? Se tivesse feito, se tivesse pegado ali, ó, vamos embora, tá vendo? O problema é eliminar a nossas Forças Armadas. Nossas Forças Armadas não tem nada. Se a Venezuela chegar hoje e dizer assim, ó, vou invadir o Brasil, estou no Brasil. Acabou-se. Que arma a gente tem aqui? A arma entra para PCC, PCV, para esse pessoal. Tá. Por onde entra? Por algum lugar entra. Polícia Federal, essas coisas todas. Tá. Então, eu até tive esses dias tive, ó, vou fazer assim, ó, para não dizer o nome. Tive para resolver umas coisas e me trataram super bem, tá? Tive para resolver algumas coisas assim. Você entendeu, né? Então, gente, o cabelo já tá no jeito, né? O cabelo já aparece aqui no jeito, tá cheio de cabelo branco. Então, gente, o que é que acontece? É isso, tá vendo? Por algum lugar entra. Cadê nosso exército para combater as fronteiras? Não tem. Que exército que a gente tem? Se tu perguntar de 10 pessoas se querem servir o exército, nenhum quer. De 10, de repente, um vai dizer que eu quero. Quero. Entendeu? O STF, TSE, STF, nossa
nosso né, o governo corrupto aí acabou com a nossa justiça, acabou com nosso exército. Tem exército, que exército? Ninguém respeita nada. Tu vê exército aqui, dançando na música de funk. Tá, tá de brincadeira. Pode pesquisar na internet aí. Pode pesquisar. Tá vendo? Funkeiro lá dançando, rebolando, sabe, sem camisa, sabe, cara, é de uma. Tu não vê isso, é por isso que eu sou fã dos americanos, cara. Eu sou fã das Forças Armadas Americanas, porque está uma coisa com seriedade, defendendo o seu país. Defende o seu país. Sabe que uma bandeira do bandeira americana, para te rasgar uma bandeira americana dentro dos Estados Unidos, ninguém, nem a esquerda faz isso, nem a esquerda faz isso. Nem a esquerda faz isso. Porque uma bandeira do americana na janela da tua porta é valores, é respeito, é patriotismo, entendeu? É ser um cara que defende o seu país. Eu sou fã dos exércitos americanos, sou fã mesmo, gosto mesmo. Sabe por quê? Porque ele defende o país. Fica anos, tem uns que às vezes já volta até mortos, mas eles estão ali para defender a soberania dos Estados Unidos. Estão ali para defender a soberania dos Estados Unidos. Vão para lá, leva anos. Faz um carro aquele cara que vai naqueles navios enormes, os pilotos de avião, que sabe se de repente, quando vai fazer uma excursão, né, como diz, você consegue voltar, de repente você é atingido no ar e não volta nunca mais para tua família, às vezes tem crianças pequenas, tem família com mãe, volta, tu fica esperando. Eu vejo vários vídeos quando eles voltam, quando esse pessoal volta, o amor que a família recebe esse cara como herói. A mulher perdeu um filho e botou a bandeira do americano em cima do caixão. Pô, lindo, muito lindo ver agora. Nossas Forças Armadas aqui, tchau. Fez o que eles fizeram no 8 de janeiro. Aqueles pessoal estavam defendendo o nosso país. Aquele pessoal que estava aí estava defendendo o nosso país por uma quadrilha que se formou lá em Brasília. Certo? Mas sabe o que aconteceu com eles? Estão presos até hoje. Um já morreram, Cleizão já morreu, outro morreu até em outro país que não pode nem se voltar para o nosso país. Tem uns exilados nos Estados Unidos, milhares nos Estados Unidos, muito aqui na Argentina também, que a Argentina começou a não trazer esse pessoal de volta. Tem fé em Jesus Cristo com o Flávio ganhando, a gente volta com esse pessoal de volta para cá. Então vamos cruzar o dedo e Lula nunca mais se quadrilheiro, o cara que prometeu picanha por nordestino, entregou, sabe, foi fome, a geladeira vazia, bicho. Quem vai derrubar ele não é nós, vai derrubar o próprio nordestino. Ele mentiu, tá fazendo campanha lá. Tem um prefeito lá no estado da Bahia, falou que se os funcionários não votar no Lula, vão ser demitidos. Isso é uma vergonha. Tá ok, meus amigos? Se inscreva, compartilhe, deixe seu like, é muito importante seu like, seu compartilhe. Esse aqui abriu nossos olhos para que hoje a gente fosse pessoas destruídas, pessoa que sabe ler e escrever. Nossa educação está na lama por causa desse tal governo aí que está aí. A nossa segurança, hoje você sai para trabalhar, não sai se volta para casa, porque não temos segurança nenhuma. Se inscreva, compartilhe, deixe seu like, é muito importante seu like, seu compartilhamento. Gente, pique a inscrição do vídeo, não se esqueça de compartilhar a nossa live, é muito importante, seja muito bem-vindo, ok? Vamos nessa. Exatamente, pessoal. Já citei que somos aqui um, né? Então vamos direto aqui ao comentário relacionado ao eterno presidente, né? Cara, estão causando uma polêmica onde não deveria, né? Para começo de conversa, tá? Cara, eu acredito que ela estaria no direito do Flávio, para aquela carta de liberdade dele. Mas tá na cara. Não tem nada a ver com isso, tá? Até porque o Lula fez com que eu já falei isso, tá? Cara, ele tem uma memória de águia, tá? Uma memória de águia. Se aconteceu no passado, no carnaval passado, o Lula fez
STF não falou nada. O STF não falou nada. Agora, o Flávio Bolsonaro divulga uma carta em relação ao portaria, que é uma carta ali que está exercendo sua liberdade parlamentar, né? Que tem a sua autonomia, né? A sua lógico, o privilégio né? Mas existe, né? Existe a expressão dele, né? Eu acho que está aqui, né? Tanto qualquer cidadão aí poderia se expressar. Então, pessoal, não tem culpa, não tem culpa. Eu acredito que isso faz parte de uma discussão, uma militância inteira contra a não tem outra. Não tem outra. Por quê? Porque não aconteceu o cenário de criminalizar a conduta desse caso do Lula. Agora, só foi claro, uma carta que daí está comunicado que começou a ficar escura, começou a engolir. Eu não aceito até hoje, falar que é quebrado. Parece que eu estou falando, mas é uma verdade. É uma verdade. O sistema imaginava que o Bolsonaro fizesse parte dele, mas agora que o Bolsonaro fez o contrário, ele fez uma oposição de verdade à esquerda. Isso chocou, abalou as estruturas. Né? Desde o começo do Bolsonaro, o Moraes já estava ali perseguindo o Bolsonaro. Por que isso estava acontecendo? Aconteceu desde o início do Bolsonaro. Porque, propriamente, o Moraes e é né? Esse papai que faz justiça, que faz democracia, isso é uma autoria. Tá? Ele é um sujeito que é esquerda, falar dessa forma, deveria se retirar da força para onde está. Agora, vocês vão falar assim, pô, mas a direita está falando na força, vocês só faltou a liberdade. Pessoal, o que o Trump fez lá? Como é que se tira? Não é democraticamente que se acaba a autonomia, né? O cargo, né? O cargo do ditador. Né? Não é na palavra. Né? Quem acha assim que quer lutar, sabe assim, morar para sair lá, uma vai sair lá da tela, uma sai lá de Brasil. Não é assim. Não é assim. Se retira da tua força. Tá? Isso é uma história. É diante. Igual ele ficou lá, o ditador naquela época. Eu falo outra palavra aqui. Né? Mas ele teve uma liderança mediante ao caos. Mediante ao caos. Hoje em dia, a nossa principal liderança é o capeta. Como é que a gente faz? Eu acredito que seria o cara ali que realmente faria com que a direita ganhasse no primeiro turno, porque propriamente o Brasil está quebrado, né? Quebrado economicamente, politicamente, em várias frentes, entendeu? Em várias frentes, né? Âmbito social, enfim, em várias frentes, né? Inclusive, essa prisão do Bolsonaro, propriamente com a soltura do Lula, reflete uma das inúmeras inversões de valores que o Brasil hoje vem enfrentando, sem dúvida nenhuma. Você pode me falar o que for, né? Mas propriamente tudo que está acontecendo, né? Tudo que está acontecendo no que tange assim, inversão de valores, transformar certo em errado e errado em certo, isso já está sendo promovido pelo próprio governo, com essas tal de bets, né? Isso é a maior roubalheira. Ao qual influenciadores, entre aspas, o tempo todo se validam por
Governo federal. Agora, esse governo atual aí, jamais. Não adianta virem me dizer que o que está acontecendo hoje em dia no Brasil tem a ver com o Bolsonaro, tá entendendo? Porque o Bolsonaro já não faz parte do governo já há uns 4 anos. 4 anos. E ele saiu, presta atenção, pessoal. Ele saiu, não foi em 2023, não, do Brasil. Ele saiu ainda, se eu não me engano, dia 27 de dezembro de 2022. Né? Ele ficou um tempo assim, aquele tempo lá, um tempasso sem falar coisíssima nenhuma. Porque se imaginava que a qualquer momento o Bolsonaro poderia não acionar um 142, né? Poderia acionar o estado de sítio ou o estado de defesa. E quanto a isso é que julgam que o Bolsonaro poderia ter feito um golpe. Mas, na verdade, não, pessoal. Por que eu estou falando isso? Porque não praticou nenhum tipo de golpe de Estado, jamais. Tá? Por quê? Propriamente, Estado de defesa, Estado de sítio, deveriam passar pelo Congresso Nacional. Agora, pergunte para o Arthur Lira, que era o presidente da Câmara na época, se houve qualquer tipo de iniciativa por parte do Bolsonaro em instaurar Estado de sítio ou Estado de defesa. Não houve. Não houve. Então, todo esse papo de golpe, esquece. Nunca existiu. 8 de janeiro, vamos lá, vou explicar para vocês. 8 de janeiro, quanto ao 8 de janeiro? Houve uma flexibilização do desgoverno Lula. Do desgoverno Lula quanto aos invasores. Ninguém fala isso. Todo mundo fala ali, todo mundo condena as invasões, ok, também condeno, ok, também condeno, mas só que ninguém fala da segurança flexibilizada do Lula. Então, o maior culpado pelo 8 de janeiro não foi a direita, né, propriamente, vamos dizer assim, foi o próprio desgoverno do PT que flexibilizou a segurança para que os invasores chegassem onde chegaram. Ponto final. Ponto final. Agora, as invasões foram condenáveis? Claro. Né? Claro, sem dúvida nenhuma. Né? Mas, para vocês, não é muito estranho, não, que, propriamente, o Lula não estivesse em Brasília naquele dia? Né? O Lula não estava em Brasília no 8 de janeiro, né? Por incrível que pareça. Né? O que será, não é mesmo? Será que não foi tudo orquestrado, não? Desconfio. Né? E houve também um crime de perfídia lá por parte do Exército. Isso é crime em outros países. Aqui no Brasil é legalizado. Enfim, o Exército atuou em prol do desgoverno. Né? A gente imaginava, né? A gente pedia uma atitude do Exército para verificar o que aconteceu em outubro de 2022. O Exército ficou, não fez nada. Então o Exército daqui do Brasil só serve de enfeite. Não é quem é... Tem gente que acha que o Exército de agora é o mesmo de 1964. Não é. Não é. Tanto quanto nunca houve uma ditadura militar no Brasil. Tá? Nunca houve. O que houve foi uma intervenção militar, porque para se instaurar uma intervenção militar, passou pelo Congresso antes. Entendeu? Se fosse uma ditadura, ele seria imposto, não foi imposto. Né? Houve uma autorização do Congresso Nacional para que houvesse uma intervenção militar. Né? E muitos falam assim, redemocratização em 1985. Não houve redemocratização em 1985, pessoal. Os militares devolveram o Brasil para os políticos, vamos dizer assim. Devolveram o Estado para os políticos. Né? E, logicamente, que aconteceu tudo que a gente vê, toda essa bagunça toda, desde 1985 até 2018, onde ao qual o Bolsonaro quebrou o sistema, né? Né? E o Bolsonaro, vamos jogar aqui a real aqui, né, pessoal? O Bolsonaro foi o primeiro governo de direita que o Brasil teve. Né? Antes, tem gente que fala assim, Fernando Collor não era de direita. Nunca houve. Não era de direita. Né? Então, a gente passou mais de 30 anos no comum socialismo, 1985 até 2018, tá entendendo? 2018, o Bolsonaro quebrou o sistema. Agora, vocês vão falar o seguinte,
É um momento, vocês não desconfiam tanto do processo eleitoral como o que valida a eleição de 2018. Vou explicar aqui. 2018, se imaginava que o Bolsonaro fosse mais um do sistema, sendo que ele fez oposição. Tanto é que, desde o começo do governo Bolsonaro, o Moraes já estava perseguindo ele. E agora, para a direita voltar, eles vão disputar. Tá entendendo? É esse que é o ponto, pessoal. Então, o Brasil caminha... É por isso que me deixa preocupado, pessoal. Isso que me deixa preocupado. Porque o Brasil encaminha passos largos para uma ditadura. Né? Para vocês verem, está tudo caro. Lula está achando agro, está achando etanol. Está um absurdo esse país aqui. Está pegando fogo lá fora. Né? Não só lá fora, né? Mas em todo lugar no Brasil. Né? Esse que é o ponto. Está uma crise política, econômica, cultural, social e muito mais. Né? E muito mais. Né? Mas, enfim, pessoal, quanto à carta, eu já falei que era necessário, né? Era direito do Flávio fazer isso. Né? Agora, eles estão usando qualquer tipo de coisa ali, qualquer rusga para persegui-lo. Começaram lá com aquela questão envolvendo STF/PF, né? E agora estão continuando com essa carta. Não haveria nenhuma justificativa para isso. Né? Mas eles estão querendo somente alguma coisa, alguma brecha ali, alguma coisa para perseguir, fazer uma ação persecutória contra a direita. Resumidamente, é isso que resume tudo isso, pessoal. É lógico que o Moraes, tudo que é relacionado à direita, né, ele vê como se fosse um crime, né? Inclusive a narrativa criada pelo Moraes foi que, a narrativa do Moraes, né? Foi que o Bolsonaro estava querendo trazer à volta, né, ditadura militar. Não, eu já falei aqui que nunca existiu ditadura militar. A narrativa do Moraes é que o Bolsonaro estaria fazendo uma ditadura no Brasil. Nada a ver. Nada a ver. Tá? Nada a ver. Tá? O Bolsonaro estava trazendo liberdade de volta ao Brasil. Né? E, logicamente, que com o Lula agora, toda essa liberdade que a gente tinha, né, vamos dizer assim, liberdades individuais, foi retirada. Por exemplo, a gente não pode se armar. Quer dizer, isso é certo? Isso é certo para você? Para mim, não é, porque os criminosos continuam armados, legalmente. Nós não podemos nos armar? Não faz sentido nenhum, né, pessoal? Né? Então, é isso, pessoal. E, inclusive, tem uma informação aqui que a oposição acabou de protocolar novo pedido de impeachment de Moraes no Senado. Glória por mais esse episódio envolvendo a carta ao Flávio. Quer dizer, o cerco está se fechando cada vez mais com o Alexandre de Moraes. Na hora a casa cai. Não se trata, pessoal. Você não pode tratar o Moraes como se fosse um mané ali da esquina. Enfim, é como se fosse assim, apenas um ministro. Na verdade, o Moraes é um ditador, um psicopata. Estamos lidando com um cara perigosíssimo. Psicopata. Né? Então, como é que funciona? Como é que funcionaria para tirar o Moraes da onde ele está? Porque hoje em dia, ele faz tudo o que faz e não acontece nada com ele, porque temos um Senado frouxo. Como é que se resolveria isso, pessoal? Tirando a força. Eu não vejo por outro. Tipo no método Trump, que ele tirou lá o Maduro da Venezuela e prendeu lá nos Estados Unidos. Tem que ser assim. Ou, logicamente, né, quando acontece ali é sangue, né, que é mais pesado, né, mas a história já conta, né, que vários ditadores acabaram ficando sem vida, né, para que a democracia, no caso, a liberdade, fosse restaurada em tais países. A história já conta isso. Né? Então, resumidamente, era esses detalhes que eu tinha para trazer, pessoal. É lógico que a gente torce pela liberdade de Bolsonaro quanto antes, né? Mas vão querer talvez ali soltar somente depois das eleições, ainda vão querer, porque, pessoal, a gente não está lidando com gente normal, são um monte de ditadores que estão lá em Brasília, né? Então é muito difícil, né? O que a gente imagina é que vão soltar ele somente depois das eleições, para que ele não tenha nenhum tipo de perspectiva de ser candidato a qualquer coisa, tá entendendo? É esse que é o intuito, tirar o Bolsonaro totalmente de jogada.
eu acredito que até mesmo o Bolsonaro, até hoje, corre risco de vida, né? Um milagre ele sobreviveu aqui no atentado de 2018, né? Um milagre, né? E foi eleito também depois, né? Um milagre, né? E agora para a direita voltar vai ser mais difícil, né? Mas de qualquer forma, pessoal, a gente torce pela liberdade do Bolsonaro e que ele se recupere o quanto antes de todas essas resquícios de cirurgia que ele fez até o presente momento. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe, deixe seu like, é muito importante seu like, seu compartilhamento. Temos live nesse canal, gente, toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. E deixe seu comentário e vamos aqui. Fique na descrição do vídeo, gente. Se puder, ajuda esse trabalho nosso aqui. É um trabalho que a gente não trabalha aqui, não trabalha pelo Brasil melhor. Pelo Brasil, que seja dos brasileiros. Ou que você possa chegar ali no mercado e comprar, pegar teu salário, fazer tuas compras normal e possa pagar suas contas. Porque mais de 90% do povo brasileiro está endividado. 10% das pessoas aqui que não reclamam, né? Quase 90%. Porque quando a pesquisa sempre erra. Quando a pesquisa diz que está... Isso é terra fértil para a esquerda, né? Quando a esquerda diz que é 80%, 82%, pode dizer que é 90%. Porque a pesquisa sempre fica puxando o saco para a esquerda. E a esquerda, nós somos num país, o Flávio Bolsonaro, eu acho que eu tenho esses encartes lá na loja. Eu vou pegar um encarte desse da época da pandemia e vou trazer para me mostrar para você aqui. Café, R$ 7,99. Estou pagando 30 e pouco. Na pandemia, nós pagávamos 7 e pouco. Pode ver o vídeo do Flávio, ele mostrando isso, que ele fez ontem, essa live, mostrando isso. R$ 7,99 meio quilo de café, pagando R$ 35,00, R$ 40,00 no meio quilo de café agora. Vai vendo, Brasil, vai vendo. Tem muito mais coisas aqui. Isso aí nem na época da pandemia nós ficamos tão lascados como nós estamos agora. Então, gente, se inscreva, compartilhe. Vamos para uma palavra aqui. Essa palavra chama muita atenção, porque é no Salmo 1, a partir do versículo 1, que diz assim, essa palavra é muito forte, tá, gente? Peço que você dê uma olhadinha depois lá no Salmo. Diz assim, bem-aventurado os varões que não andam segundo os conselhos dos ímpios, e nem detém no caminho dos pecadores, e nem se sentam na roda dos escarnecedores, tá entendendo? Então, gente, ó, eu não quero uma rodada com gente que me convida para ir para boteco beber, uma pessoa que não, aquela mulher não serve para você. Cara, eu acho que todo mundo é adulto e você tem que saber dosar teu negócio, a vida, teu relacionamento, ver se aonde é que está o erro, se der você, tudo é uma união. Quando você se junta com uma pessoa, com uma mulher, se casa, você tem que saber que você vai ter que dividir palco. Vai ter que dividir palco. Porque eu digo dividir palco é o seguinte, porque ela vai tomar conta dos filhos, uma mulher ficou para os filhos, o marido cuidar da mulher. Hoje não, está mais evoluído, que a mulher até trabalha fora, ajuda o marido, entendeu? Mas se puder, a mulher nasceu ali para ser provedora, entendeu? É isso que eu tenho para dizer. Se inscreva, compartilha, mas as coisas estão meio enroladas. É por isso que as coisas estão meio esquisitas assim. Se inscreva e compartilhe e vamos nessa, tá vendo? Eu falo isso porque eu sou cristão, tá, gente? Sou cristão e a gente sabe como é a palavra é muito certa no seu detalhe, tá ok? Na verdade, a mulher ela foi feita para nutrir, né? Nutrir uma família. Isso. E, logicamente, o homem foi feito para prover, né? Tem quem discorda disso, ok? Faz parte, mas eu tenho uma perspectiva mais cristã, né, pessoal? Eu acredito que o homem está ali no contexto familiar, né, para prover e, logicamente, a mulher para nutrir, né? Perspectiva cristã, certo? Isso. Pessoal? Então, e outro detalhe, a mulher ela não vai sentir agora. Quando a mulher entra num caminho que acha que, como eu vejo aí, ela só vai sentir quando ela tiver com 60 anos de idade. Ela vai olhar para trás, os 60 anos dela para trás, vai dizer, peraí, Não formei uma família. Não formei uma família, não tive uma família. Foi o caso da Paola Oliveira, se eu não me engano.
Eu não dá nome, não se dá nome. Não, em live não se dá nome. Então fala aí que tem uma pessoa assim, assim. O que acontece? Quando você chegar com 60 anos de idade, você vai ver para trás. O que você fez de bom para trás? O que você fez para nutrir teu coração, para agradar teu coração e agradar Jesus Cristo? Porque todo o cara diz assim, não, porque eu não acredito em Deus. Mas no final da vida, se você chegar no último minuto, suspiro da tua vida, você aceitar Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador, meu amigo, ele te perdoa por todo o teu erro. Porque quem está nessas coisas erradas, Deus não perdoa. Você vai fazendo uma hora, tu cai sozinho, tá? Se inscreva, compartilhe, vamos lá, vamos para lá, gente. Certo, pessoal, vamos aqui ao segundo tema desta live. Vamos falar agora sobre o Flávio, né, e campanha eleitoral para as eleições de 2026, né, e eleições de 2026, melhor dizendo, né. Vamos lá. Flávio critica preço de alimentos. Que eu falo, não ao Brasil que a gente sonhou, fecha aspas. Pré-candidato ao Planalto se manifestou através de suas redes sociais. Pleno News. Vamos seguir aqui com mais informações. Moraes marca depoimento de Flávio sobre calúnia contra Lula. O senador fez um post sobre Lula em janeiro deste ano. Né? Quer dizer, mais uma questão aqui que já estão utilizando contra o Flávio. Certo? Tiroteio. Vamos seguindo aqui. Flávio propõe inteligência artificial para ajudar. Aqui não compensa, não. Flávio fala novamente em ter mulher como vice e cita Daniela Marques. News. Flávio diz que foto com o sicário foi feita com inteligência artificial. Informação aqui, pessoal. O dólar subiu após desconforto com... não. Esse aqui vamos deixar para o final, né? Mas o dólar subiu, pessoal. A gente vai trazer a matéria completa no final, hein, pessoal? A informação aqui que a gente ia trazer adiantado, né? Ministro de Lula difama Flávio. Seguindo aqui, pré-candidatos à presidência. Aqui não compensa, não. Aqui. Desgoverno Lula reclama de tarifácio, joga a culpa na família Bolsonaro. Que tem a ver, cara? Cada vez. Quem é o presidente? É o Bolsonaro ou é o Lula? Foi o Lula mesmo que provocou o Trump o tempo inteiro. 60 e... Vamos lá. Daqui a pouco a gente vai falar. Achava que não ia acontecer nada. Daqui a pouco a gente vai falar disso aí no final da live, tá? Sobre tarifácio. Lula difamando o Trump o tempo inteiro, achava que não ia acontecer nada, né? 62 vezes, pessoal. O Lula difamou o Trump de 62 vezes. Os pirata. O Lula achava que não ia acontecer nada. Vamos lá. Depois, esse aqui a gente vai falar no final, que é do Trump aí. Você conta no Trump. Tá ok, meus amigos? Vamos seguindo aqui, Deixa eu ver aqui na Revista Oeste. Vamos lá. Aqui já foi. TSE vê fake news contra Flávio e determina a remoção de vídeo de petista. Vão pagar muita indenização. Tem uns quatro petistas aí com pagar indenização por Flávio. Eu vou falar sobre isso. Flávio diz que Lula não tem mais condições de estar ocupando qualquer tipo de cargo em Brasília. Certo, pessoal? Passado pela matéria, vamos comentar. Então, quando fizeram vários vídeos, montagem de foto do Flávio, os cambaus A4, aí os petistas. Então, foi mandado te retirar todas as fotos, certo? Os vídeos, foram vídeos, e tem alguns que vão pagar multa, sabe? Pagar campanha antecipada. Ou uns vão pagar indenização para o Flávio. E sobre o negócio da Daniela Marques, ela é uma boa escolha. Se for ela, tá indo bem. Mas também tem que ser calma, que eu acho que ele sabe que vai ser a vice. Eu acho que agora, dia 25, né? Hoje é... Eu acho que é no outro sábado que vem. 25, né? É no outro sábado que vem.
é a convenção lá em São Paulo, gente. Se vocês puderem, era para a gente estar lá, a convenção do PL era para a gente estar lá, mas tem outros afazeres aqui, então a gente vai estar aqui falando daqui na segunda-feira, na semana que vem. Ou na sexta-feira a gente já fala mais alguma coisa. Mas aí vai ser, lá ele vai apresentar a vice dele. Alguém vai estar lá e vai descobrir quem é a vice, tá? Antes, né? Então, o que é que eu tenho para falar para você sobre o Flávio Bolsonaro? Ontem ele reclamou dos preços. Mostrou o encarte de um supermercado, mostrando quanto é que estava o preço da comida na época da pandemia, e quanto é que está agora. Tá dizendo? Tá ok, gente? Não tem necessidade no quilo de cebola, tá vendendo por R$6 um quilo de cebola. Não tem necessidade de vender o quilo de tomate a R$12. O quilo da banana prata, R$14. Entendeu? Só você ir na internet tem os vídeos lá, tu entra lá. Tá entendendo, gente? Então nós estamos com o governo podre e o governo com uma carne podre, né? Uma carne vencida, né? Então o nordestino tem que abrir o olho para isso. Eu vejo vários vídeos de nordestino com a geladeira vazia. Entendendo? Mas os caras fizeram L e aí se lascaram. Entendendo? Hoje, se nós tivéssemos com o governo Jair Messias Bolsonaro, tenho certeza, em nome de Jesus, estaria muito melhor. Estaríamos muito melhor, as empresas estão muito melhor. Não é à toa que mais uma empresa hoje está indo embora do Brasil. Mais uma empresa está indo embora. É a empresa aí acho que é de fertilizante, uma coisa assim, está indo embora do Brasil. Ravan já está colocando escritório no estado, lá no Paraguai. Já foi embora várias empresas, cerca de 170 empresas foram embora do Brasil. Tem 20 mil pedidos de entrada permanência para morar no Paraguai, para virar paraguaense. Vai ter uma ideia. Faz um cálculo quem quer para os Estados Unidos, como é que tá? Eu tenho um vídeo, que ontem eu estive lá estava lá na PF, estive lá para fazer para fazer um vídeo lá sobre as pessoas que estão indo embora do Brasil. Gente, tá no canal Beleza Turística Carioca. Verifica lá. Eu vou postar nas redes sociais depois esse vídeo. Tá vendo? A quantidade de gente que tá tirando passaporte para ir embora do Brasil. Alguns que estavam com passaporte velho já estão renovando. Os passaportes brasileiros valem por 10 anos, né? Vale por 10 anos. 10 anos você tem que trocar ele, renovar, né? Entendeu? Então, muita gente ontem. Eu estava lá. Eu posso falar. Eu estava lá e fiz o vídeo. Entendeu? Eu estava lá e vi o vídeo. E foi combinado para mim voltar um outro dia aí para fazer vídeo novamente lá, para ver como é que está crescendo de gente tirando visto para ir embora do Brasil. Entendeu? Então procure lá no Beleza Turística Carioca. Então pesquisa lá, povo, fila para tirar visto, para tirar passaporte para ir embora do Brasil. Você vai achar na internet, tá lá vários vídeos, pessoal indo embora do Brasil. Fila enorme. Aí estava também comigo lá ontem, ele estava aqui, tá aqui do lado, estava comigo ontem lá para tirar fila. Então, parabéns ao Flávio Bolsonaro, que está mostrando um Brasil que você não sabia. Quem sabe disso? Jair Messias Bolsonaro e nós. Ele abriu nosso olho para que a gente hoje falasse com propriedade o que acontece no nosso país. Hoje, eu vou te falar uma coisa para vocês. Se disser assim, a Venezuela vai invadir o Brasil, não teve exército, não tem forças armadas, cadê? Onde é que está? Procura. Corre, pega ou não pega, pega ou não pega. Não pega. Não tem ninguém. Então, de 10 que se alistam no negócio, 10 não querem ficar. Você vai. Não quero, não. Eu quero se dispensar, não quero, não. Eu vou trabalhar na iniciativa privada, não quero, não, isso aí, não. Não quero, não. Os caras não querem se comprometer mais com o exército, forças armadas, não quero, não. Estou falando sério para você. Antigamente, quando o cara se alistava, o Felipe chegou a se alistar, quando ele se alistou aqui, ele
pela estatura, pelo equilíbrio dele, era para ser um soldado lá das Forças Armadas. Mas pediu para ser dispensado. Não quero, não. Deu. Então é isso, gente. Flávio Bolsonaro, 22 é o nosso partido. Daniela Marques é uma das cotadas para presidente, mas tem Tereza Cristina, tem várias pessoas aí que pode ser. Que vai ser uma vice, mulher vai. Só não tem jeito. Tá, gente? E é para ganhar as eleições. Ela tem proposta. Cara, eu vi muita proposta bacana para os bancos. Ela até citou um banco aí que vai tomar de conta disso aí. Certo? Vamos ver. Já falou até o nome lá. Ela falou, estou vazando lá, mas aí depois ela disse assim, olha, quem vai tomar de conta disso aqui é tal banco, assim, tá dando. Mas depois ela disse, não, vamos falar de todos os bancos, para a gente não se comprometer. Entendeu? Mas ela falou de um banco aí, tá vendo? Então, gente, parabéns, a live foi uma live bem longa, uma live de 1 hora e pouca, mais ou menos, tá entendendo? E o que é que acontece? O Flávio está indo mostrando o que esse governo do Lula está fazendo no nosso país. Entendeu? Inaugurando ponte com container, né? Já até quebrou lá o container, está lascado lá. Entendeu? O ponte que começou há 10 anos, ele não consegue inaugurar, porque a roubalheira é muito grande, é muito roubo no nosso país. Nosso roubo é muito roubo. Os caras tiveram a cara de pau, ele e Eduardo Paz aqui no Rio de Janeiro, de tirar dinheiro da saúde para dar para a escola de samba. Escola de samba tem que ser independente, não pode ser todo ano tem que precisar de prefeitura para estar dando dinheiro. Gente, não é possível. A escola de samba aqui no Rio de Janeiro, vamos pôr na regra, todo final de semana eles fazem festa dos barracões dele. Todo final de semana. Não é possível que esse pessoal não tenha como arrecadar o dinheiro para fazer a escola de samba dele independente. Tem que precisar da prefeitura, de governo federal, para estar mentindo para a população. Então, nossa educação não é por causa disso. Entendendo? A Globo falando besteira, entendendo? O tempo todo. Eles tentam, de uma maneira capciosa, a falar sobre a taxação do também já vai falar isso, sobre o que eles falaram lá. Tá? Falaram só besteira. Então, gente, parabéns ao Flávio. Tamo junto, a caminhada é difícil, vai ter muita coisa aí. Já inventaram até IA com foto do Flávio abraçado ao Sicário. Depois pegaram a foto original do Sicário e mostraram que aquele cara não era Sicário. Tá dizendo? E o dedo do Flávio, olha só, gente, o dedo do Flávio, ele não tinha esse dedo. Eu nem prestei atenção, né? Quando apareceu a foto lá e caramba. Quando a gente prepara essa thumbnail para botar aqui, sabe que é tudo feito por IA. Nas thumbnail é tudo feito por IA. Por quê? Antigamente, para a gente fazer uma fotomontagem, você tinha que levar ali. Eu levava aqui quase meia hora para fazer. Hoje você vai lá, dá o detalhe, em 1 minuto está pronto a thumbnail do canal. Com todos os detalhes que, de repente, um editor ali para editar, para fazer uma thumbnail, um banner ali para o teu canal, não fazia, né? Levava tempo, às vezes tu não gostava, às vezes você vai lá mesmo, você faz. Se inscreve, compartilhe, deixa o like, é muito importante, mas Flávio Bolsonaro com um mindinho grande, e nosso dedo, presta atenção, esse dedo mindinho, ele é menor do que tudo. Na foto do Flávio, ele está maior do que todos eles, passa inclusive por cima dos outros. Cara, é muita burrice dos caras que fazem isso aí, cara. É muita burrice, meu Deus do céu. Será que não tem detalhe, vai jogar isso na rede para dizer que, é com isso. Depois fizeram um monte de foto com o Flávio, até com o Chapolin, até com Chaves fizeram Tá ok, meus amigos? Se inscreve, compartilhe, deixa seu like, é muito importante seu like e seu compartilhamento. Live nesse canal toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Outra coisa, tá aí, se quiser comprar esses microfones aqui, as coisas, tem um link na descrição do vídeo, você pode entrar por lá e lá escolher o seu microfone no Mercado Livre e comprar. É muito importante. Nós temos um canal chamado Unbox, tá na internet, que lá tem todo o detalhe disso aqui. É só procurar Unbox que você vai achar lá na internet. Lá tem várias coisas, TV, muita coisa que eu comprei no Mercado Livre, e a gente bota aqui, tá dizendo? Quando o produto é bom, a gente bota e diz que é bom. Quando não presta, a gente sabe que não presta. Se inscreva, compartilhe e deixe seu comentário, tá ok? Exatamente, pessoal.
é o seguinte, sobre o Flávio, né? Sobre o Flávio é o seguinte, já falei por inúmeras vezes que se ele ressaltar essa questão envolvendo o filho, agora, para vocês verem, isso, está começando sempre vai decidir, vai fazer uma começou naquela cortina do APF, agora a preocupação deles, por conta da verdade, seria a carta do Jair, que feita pelo Flávio. Quer dizer, uma carta para o crime eleitoral, é engraçado que a lei ela só vale só, o outro não vale. Né? A esquerda não pode falar o que ela quiser, pode fazer o que ela quiser. Enquanto a direita tem que passar a situação de eleitoral, a fazer a narrativa do sistema, a era, desde isso até o fim, uma narrativa mentirosa, mentira, mentira fake news, mentira fake news, estou indo mais além, né? Porque, cara, é patético o que acontece, né, com o Flávio Bolsonaro agora, no que tange essa sanha persecutória. Para mim, eles estão querendo eleger o Flávio. Né? Para mim, já elegeram. É uma situação que eles estão querendo cada vez mais promover. Né? Não é só. Eu acredito que o intuito maior é promover o Flávio Bolsonaro, já que o Flávio Bolsonaro pode ser que uma pessoa ali que estava decidida a votar no Lula ali, isentão, né? Não sabe quem votar, não conhece o Flávio, né? Agora conhece por conta da promoção tanto do Lula quanto do Moraes, entendendo? Eles acabam fazendo propaganda para o Flávio. Chega a ser uma coisa assim patética. Né? Eu tenho minhas coisas com o Flávio, pessoal, mas, cara, tá na cara que o sistema não aceita que qualquer integrante da direita venha a ser presidente da República. Né? Por quê? Fala aí sobre educação para ser presidente da República, não analfabeto. Vamos lá. Como é que é? Fala para mim, eu queria fazer essa pergunta para você. Como seria um presidente correto dentro da nossa legislação, com a forma que ele não fosse pelo menos soubesse falar português, pelo menos, e soubesse pelo menos ler uma carta. Tem que ter qualificação, né? Tem que ter qualificação técnica para ser presidente. Até o Enéas Carneiro falava isso lá atrás, né? Que, se exige tanto para certo tipo de trabalho, né? Por que não se exige uma qualificação técnica para presidente da República? Né? Porque, assim, tem petista que se orgulha pelo fato do Lula estar em Brasília, pelo fato dele ser um analfabeto. Né? Porque o analfabeto tem que ter também a oportunidade. Né? E quando a gente fala contra o analfabetismo, que está lá nas alturas aqui no Brasil, pessoal, né? Tem gente que acha que a gente está agindo com preconceito. Jamais, pessoal. Eu acredito que o problema, a crise educacional no Brasil, não é uma crise, é um projeto. É um projeto, tá entendendo? É um projeto por parte do sistema, porque eles não querem que as pessoas tenham raciocínio próprio, que elas não tenham opinião própria, né? Para que seja o tempo todo ali passível de doutrinações por parte da imprensa e não tenha a sua própria autonomia. Quer dizer, de uma forma geral, no plano ditatorial da esquerda, a gente vê, né, todo momento que eles querem ali o coletivismo, que um faz, o outro tem que fazer também. Né? E, propriamente, aqui no Brasil, muitos são aqueles que são influenciáveis pela imprensa.
pela Globo, Band, Record, tá entendendo? SBT. Então é muito difícil sair. Por quê? Propriamente, eu não assisto TV há muito tempo, pessoal. O que eu verifico de informações são em sites confiáveis e, logicamente, saindo dessa rota da imprensa, né, da maior parte da imprensa daqui do Brasil. Porque a maior parte da imprensa daqui do Brasil, Globo, Veja, UOL, não esperem que eles falem bem do Bolsonaro. Eles têm um viés próprio. Já falei isso por inúmeras vezes, pessoal. Eu falei isso por inúmeras vezes. Vocês nunca vão ver notícia boa do Bolsonaro, porque na imprensa, UOL, Globo, Veja, por quê? Porque eles têm um viés de esquerda, viés progressista. Eles não têm coisíssima nenhuma de isento, não, pessoal. Eles só são mais conhecidos, claro, aqui no Brasil. Mas o que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Né? O que isso tem a ver? Porque é conhecido e tal, a gente tem que confiar necessariamente por conta de ser conhecido? Não tem nada a ver. A maior parte da empresa aqui do Brasil é de esquerda. É de esquerda. Eles ficam falando o seguinte, não, que fazem um jornalismo isento, fazem um jornalismo parcial. Mas isso é uma mentira. É uma mentira. Né? O tempo todo eles enviesam as suas matérias. O tempo todo. Aqueles que falam em combater as fake news, geralmente propagam mentiras o tempo inteiro. Entendeu? Então, é uma hipocrisia, assim, sem precedentes, pessoal. Né? Aqueles que dizem combater TSE, STF, Lula, a maior parte da empresa aqui do Brasil dizem combater fake news, mas eles divulgam mentira a todo momento e não se desculpam. E não se desculpam. Por quê? São arrogantes. Né? São arrogantes. Né? Então, não existe desculpa para a imprensa após um erro. A imprensa daqui do Brasil. Né? Quando eles erram, não pedem desculpa, não. Né? Geralmente não pedem, né? Porque são arrogantes. Né? Então, é muito difícil. Né? Muito difícil. A esquerda é muito arrogante. A esquerda é soberba, pessoal. A esquerda é soberba, a soberba precede a queda, né? Nós estamos do outro lado, né? Nós aqui a gente faz um trabalho humilde, né? Coerente, né? Lógico, a gente tem um viés de direito, né? Não somos hipócritas, a gente não diz assim, fazemos um jornalismo parcial, jamais. Essa hipocrisia você vê lá na Globo, aqui não, aqui a gente fala, somos de direita, somos contra a esquerda, tudo contra a esquerda, né? E ponto, acabou. Não tem debate. Né? E não debate com o outro lado. Ponto final. Né? Mas, enfim, pessoal, o que mais me preocupa, pessoal, é que a gente não está debatendo sobre o que é mais necessário nesse momento. Voto impresso com contagem pública. Voto impresso com contagem pública. Mas, além disso, não só isso. Né? Cara, para vocês verem, né, o quanto que existem de pesquisas fajutas aqui no Brasil. Tem gente se preocupando muito mais com pesquisa do que com o voto impresso. Quer dizer, a gente não tem transparência no nosso pleito, mas tem gente que acredita que as pesquisas estão certas. É lógico que as pesquisas aqui no Brasil, todas elas controladas pelo TSE, que é uma instituição que não é confiável, né? Todas elas passam uma influência para os outros. Tá entendendo? Mas ninguém se recorda que, propriamente, eu propriamente nunca fui entrevistado por nenhum tipo de instituto de pesquisa eleitoral. Eu também nunca vi uma pesquisa acertando eleição certeira assim. Né? Nunca vi. Né? Mas, né, há quem acredite que pesquisas eleitorais aqui no Brasil estão corretas, né? Quem acredita, já falei isso, quem acredita em pesquisa eleitoral aqui no Brasil, acredita em Papai Noel também. Ponto final. Ponto final. Né? Resumidamente é isso, pessoal, que eu tenho para dizer. Né? É lógico, pessoal, não tem sequer condições do Lula continuar em Brasília, pessoal. Mas é preocupante uma situação dessa. A gente já falou aqui do passaporte, e é preocupante uma situação. O Brasil já está no limite, aliás. Se é que já tem limite, quer dizer que, pessoal, né, as pessoas, de modo geral, cara, está numa dificuldade, assim, tremenda de viver no Brasil. Né? De viver não, né?
e sobreviver. Aqui é modo de sobrevivência direto. Isso. Direto. Os alimentos estão caros, as roupas estão caras, tá entendendo? Que mais? Juros elevados, endividamento público nas alturas, tá entendendo? O que mais que a gente pode falar? Taxações sem limites. O Lula taxou o agro, taxou o etanol, e agora veio mais uma tarifa do Trump. Não, eles estão falando... Espera, a gente já vai falar, já vai falar. Já vai para a tarifa, tarifa é a última, tarifa é a última. Vamos lá, vamos para a última logo? Cada dia que passa, o Brasil se torna mais insustentável. E o Lula quer jogar o tempo todo a culpa pelo que está acontecendo aqui hoje no Brasil, no Bolsonaro, sendo que, na verdade, quem já está fazendo toda essa bagunça, quem está causando várias crises econômicas, principalmente, no Brasil, né, crise de um modo geral, né, no Brasil, já é o Lula. O Bolsonaro já não faz parte do governo há quase 4 anos, pessoal. Então, não tem lógica. Já faz muito tempo que o Bolsonaro já não está em Brasília. Não tem lógica jogarem a culpa por tudo que está acontecendo no Brasil atualmente ao Bolsonaro. Está entendendo? Vamos lá. Ponto final. Não tem o que discutir. Não tem o que discutir. Então, era isso que eu tinha para dizer, pessoal. Vamos votar no Flávio, ali, preferencialmente, evitando fila, né? Evitando horário de mais conflitos. E, logicamente, aqui prestar repúdio a quem que vão votar nulo, branco, porque, pessoal, esse sistema atual é fajuto. É fajuto. Bora lá. Bora lá. E o TSE é uma instituição que não é confiável. Falida. Tinta. Vamos lá. Ponto final. Vamos lá, gente. Então, se inscreva, compartilhe, deixe seu like, clique na descrição do vídeo. Gente, tem canais na descrição do vídeo, parceiro nosso, para você ir lá e se inscrever neles também. Vamos passar por situação, vai vir uma eleição muito conturbada aí pela frente e complicada, tá, gente? Mas vamos lá. Clique na descrição do vídeo. Então, inscreva-se no canal, deixe seu like, deixe seu gostei. Isso faz a plataforma que prende o nosso canal aqui, segura o nosso canal, ele ser mais divulgado. Vamos quebrar essa bolha aí do YouTube aí, então. Mas vamos lá. Palavra do Senhor Jesus Cristo para a gente ir para o último tema aqui. Vamos aqui. Que é no Salmo 6, a partir do versículo 1, que diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, e nem nem me castigue na tua fúria. Então, Deus, Deus ele age com tranquilidade, que eu digo assim. Por que eu te falo o seguinte? Vamos voltar rapidinho do Bolsonaro aqui. Bolsonaro e Moraes. Bolsonaro nunca roubou ninguém. O Bolsonaro, o Nicolas, eu acho que foi o Nicolas, que o Bolsonaro nem pediu para que fizesse o fixo para ajudar o Bolsonaro. Cara, fizeram 17 milhões de pessoas, 17 milhões o Bolsonaro, só no Pix. Até que o Bolsonaro pediu que não depositasse mais, que estava tranquilo, já dava para pagar as contas dele. Aí, beleza. Sabe o que aconteceu? Aí vamos inverter isso aqui. 17 milhões, né? O Moraes, aí Deus disse assim, peraí, esse cara é muito honesto. Esse cara merece que a gente revele algumas coisas que tem por baixo do pano do Moraes, que ninguém descobria nada do cara. O cara estava, de repente, apareceu o Banco Master. O Banco Master é aquele banco de ladrão. Banco de ladrão. Aí o que foi acontecer? Começaram a revelar os podres do poder. E Bolsonaro não está envolvido com isso aqui. Pegaram o Moraes e disseram assim, ó, não foi ele, mas ele fizeram um contrato de 190 milhões e no entrevéspera dele ser preso, ele perguntou se tinha suspendido, uma coisa assim lá. Então, mostraram que nem os 29 milhões, o Bolsonaro conseguiu 17 milhões, ele tinha um contrato com o Banco Master de 129 milhões, que até hoje não foi esclarecido. Então, isso é o dedo de Jesus Cristo, dedo mostrando. Tem muito mais coisa. No telefone do Vocário, vamos descobrir muito mais coisas. Se não, já sabe, tá entendendo? Porque quem está com esse processo, quem é responsável por esse processo, sabe quem é? O André Mendonça. O André Mendonça já falou, amigo, se tiver que se lascar, se lasque você, não eu. Se inscreve, compartilhe, vamos nessa. Vamos aqui ao último tema, então, pessoal. Vamos falar sobre Donald Trump, né?
Vamos falar sobre Donald Trump. Aqui, ó. Trump quer revogação de licença da ABC e da NBC. O presidente americano fez declarações durante pronunciamento, né? Vamos lá. Trump demite o operador de TP por apostar em seus discursos. Operador de TP. Teleprompter. Ó, Trump diz que Venezuela tinha máquina para fraudar eleições. Ó, tá vendo, pessoal? Venezuela, tá? Que me garante que não acontece a mesma coisa aqui no Brasil. Isso aí. Agora dá para entender. Já a gente vai falar sobre isso. Jogando uma lenha na fogueira ali. Vamos lá. Jogando uma lenha na fogueira ali apenas. Né? Certo? Aconteceu alguma coisa lá. Enfim. Trump diz. Só zoada mesmo, só calma mesmo. Trump diz que a China interferiu nas eleições americanas de 2020. Vai vendo, Brasil. Tá jogando podre agora. Vamos verificar aqui mais informações. Só notícia importante, pessoal. A STF se manifesta sobre tarifaço dos Estados Unidos em nota. Com certeza está repudiando aqui, falando contra o Trump e tal. Você já sabe, né? Sempre aquela hipocrisia de esquerdista, né? Mais de 2.000 produtos ficam de fora de nova taxação dos Estados Unidos. Lista traz itens como carne bovina, café, laranja e suco de laranja. Né? Eu preciso falar muito sobre isso aqui, né? Alguns detalhes importantes. Olha. Desgoverno Lula reclama de tarifaço e joga culpa na família Bolsonaro. Rubio culpa ego de Lula aponta ego de Lula como culpado pelo tarifaço dos Estados Unidos. Né? Então tá aqui, vou finalizar justamente com essa matéria aqui, porque é o ponto crucial que a gente tem que falar. Passado pelas matérias, né, que estão todas aqui no Pleno News, vamos aos comentários finais. Vamos começar pelo suco de laranja. O suco de laranja não foi tarifado, por que não é? Por causa que a Coca-Cola ela é mundial. Ela importa laranja do Brasil para fornecer suco para o mundo inteiro com a Fanta laranja. Não sei se vocês sabem, tá, gente? Propaganda aqui para a Coca-Cola. Sobre o café brasileiro é o mais consumido nos Estados Unidos. Os americanos eles gostam muito do café brasileiro, entendeu? Então por isso não foi taxado. E algumas outras coisas, certo? Agora, culpado do tarifaço. Agora vem aquele grande finale que eu quero detonar. O culpado foi o Lula, esse canalha que não teve a condição... E jogando culpa na família Bolsonaro. Esse cara vai falar sobre isso. Esse canalha que não teve... com a canalice dele para querer ganhar a eleição, não teve a compaixão, o respeito pelo povo brasileiro de mandar um representante para lá para negociar. A Argentina mandou... Tem que falar aqui, ó, o Lula difamou o Trump por 62 vezes. Vou chegar lá. Vai. Então, o que é que acontece? Tu pode falar meia hora aí, eu vou deixar você falar meia hora. Tá, deixa eu te falar. Sobre isso aí, não teve a compaixão do povo brasileiro, que isso aí as empresas vão demitir, já não tem dinheiro. Hoje já não tem dinheiro, tudo eletrônico. E esse cara, ele não teve o menor respeito com o povo brasileiro. Só quem está na ponta da linha, como a gente que está aqui, recebe informação a cada minuto, a cada segundo, você informação verídica e bombástica que a gente recebe. Então, não teve nenhum respeito de mandar negócio. Até um outro canalha também, um tal do Mauro Vieira também, que também, para mim, não é coisa nenhuma também. Não teve a condição. Por que ele não mandou? Cara, fosse taxado, mas eu mandei um cara lá para me representar. Tá vendo? Todos foram. Exato. Todos foram aos Estados Unidos, até a própria China, que tem 10 trilhões a menos do que o PIB dos Estados Unidos, foi lá e negociou. Todos. A Argentina hoje não precisa de visto para você entrar nos Estados Unidos. Viu como é que estava a Copa do Mundo lá de argentino? Porque não precisa de visto. Não precisa de visto. No governo
No governo Bolsonaro, se nós tivermos no governo Bolsonaro, nós não precisávamos de visto para entrar nos Estados Unidos. Não precisava. Já era uma negociação que já estava sendo feita ali nos bastidores para que o brasileiro não precisasse de visto para entrar nos Estados Unidos. Tá dizendo? Mas o Lula, esse comunista, não mandou nenhum representante para defender a soberania brasileira, o povo brasileiro. Você é contrário, está provocando o tarifaço, né? Difamando o Trump. Calma, tu já vai lá. Mas vou chegando lá aos pouquinhos. O que é que acontece? Aí o que foi que aconteceu? Ele tarifou e disse que era político. Ele não contava com a astúcia do Chapolin Colorado, mais conhecido como Marco Rubio. Marco Rubio fez uma carta durante a noite, culpando o governo Lula, porque o governo Lula foi incapaz de botar alguém para negociar honesto. Ele falou que o Brasil não é um país que estava negociando com seriedade com eles. Tá entendendo? Então, entendeu? Agora, sobre as eleições, vamos passar um pouquinho para as eleições. Quando o Trump ele veio para redes sociais, falando da China que se envolveu, se meteu na eleição americana, a Venezuela fraudou as eleições, na época do Hugo Chávez, Maduro, fraudou as eleições. Sabe por que ele fala isso aqui? É porque tem uma carta na manga. Sabe quem descobriu tudo isso? Foi quando ele vê na mão, ele vê com fatos e documentos provando o que aconteceu. A CIA entregou de mão beijada para ele. Tá aqui, ó. Esses caras aqui não são confiáveis, eles roubaram as eleições. O que é que pode dizer? Eles não falaram do Brasil, que estou esperando acontecer as eleições, porque se o Larápio vier ganhar as eleições, o Brasil pode não ser reconhecido a eleição do Brasil. Como o próprio Biden, que era de esquerda, vamos botar para a pessoa entender, o Biden é de esquerda, demente da cabeça. O que foi que aconteceu? Ele, olha só, por que eu chamo demente? Porque ele caiu de bicicleta, ficava dando tchau para o mato, o povo estava tudo desse lado e dava a mão para o policial vinha abraçar ele abraçava o outro policial. Eu tenho vídeo, tá no canal aí. Aí, o que foi que aconteceu? Até o Biden, que é de esquerda, com a Venezuela, aquele brabo, ele não reconheceu as eleições da Venezuela. Faça um cálculo Trump, que é ponta direita da seleção. Ponta direita, como é que é? É centroavante para fazer o gol. E aí, como é que fica? Essa é a eleição. Então, as eleições, ele falou que eles tinham uma máquina para fraudar as eleições. O que será do Brasil, hein? O que será do Brasil? Onde tem um computador que ninguém pode entrar, que alguém vai mexer nesse computador. Glória, meu Deus. Então, o que é que acontece? Teve um cara aqui, não sei se você se lembra dele, ele falou que eleição não se ganha, eleição se toma. Certo? Nós vencemos o bolsonarismo. Hoje está aí, sem visto para entrar nos Estados Unidos, o apartamento dele está virando lixo lá, em breve provavelmente vai ser, ele já deve ter mandado algum advogado nos Estados Unidos para vender aquilo dele lá, porque os filhos, o filho e a filha foram expulsos dos Estados Unidos. A Polícia Federal dos Estados Unidos levou ele até o aeroporto. Vai, uma mochilinha na costa, vai. Policial federal que tentou arrebentar com o Felipe Martins, com Ramagem. E tem a história do Felipe Martins que ninguém engoliu ainda lá. Ainda tem isso ainda, tá? Para a gente resolver essa parada. Prenderam o Ramagem, viram que o Ramagem estava correto, estava lá com o documento para pedir a imigração, certo? Tudo certinho. No outro dia liberaram ele. Pega o policial que fez isso aqui, manda para o Brasil de volta. Mandou embora de volta. Então, nos Estados Unidos existe lei, existe respeito com o ser humano, liberdade, freedom, isso não é dado pelo povo, não é dado pelo povo, nem por político, é dado por Jesus Cristo, é a liberdade do povo. Agora, tu fez errado, você vai para a cadeia. Mas liberdade, a Constituição dos Estados Unidos é 5 folhinhas. É dado por Jesus Cristo. Não é dado por nenhum político, nem por Deus. Então, por isso que os Estados Unidos ele é muito perseguido, porque
É um país livre, é um país que tem liberdade de falar, tu fala o que você quiser. Ele está falando isso aqui porque a NBC vem defamando todo mundo, né? Essas duas empresas de comunicação, entendeu? Eles querem caçar o mandato dela lá. Não sei se ele vai conseguir, porque ela é muito liberal, a liberdade funciona nos Estados Unidos, tá entendendo? Então, querer botar tarifa acima do Flávio, em cima do negócio, é de covardia e de mentiras que esses caras estão fazendo. Porque ele foi lá, Paulo Figueiredo foi lá, todo mundo foi lá pedindo que não entrasse esse negócio, que a história era outra. O que eles pediram foi o seguinte: volta a Magnífica para o Alexandre de Moraes e para o Gilmar Mendes. Isso eles pediram. E pode vir, certo? Porque já não tem visto para entrar nos Estados Unidos. Agora, Magnífica vindo um pouquinho, não custa nada, né? Não custa alguma coisa o Trump assinar Magnífica por 2, ou para mais. A gente pode ter pessoas que estão na Magnífica que ninguém sabe. Tem gente que perdeu o visto que nem sabe que perdeu o visto. Tá? Se inscreva e compartilhe, dê seu like, é muito importante. Parabéns ao Trump, que em 2 anos, em 1 ano e meio de governo, ele está fazendo o que em 4 anos ele não fez. Então, parabéns. E o Bolsonaro se eles pegam o segundo mandato, meu amigo, era só felicidade para o Brasil. Até para a esquerda, só felicidade. Tá entendendo? Agora, tem muitos senadores aí, inclusive a Tronic, né? Tá lascada, não vai se eleger nunca. Eleger na costa do Bolsonaro, ficou falando mal do Bolsonaro, muitos aí, voto de pau desse pessoal. Coisa do passado. Tem vídeo do Otto de Paulo falando bem do Bolsonaro, agora o cara foi orar pelo Lula. Lula é cristão, coisa nenhuma, Lula é comunista, rapaz, de esquerda, PT, não existe petista cristão, rapaz. Para com isso, esse pessoal pensa mal. Pela cabeça deles, a bandeira do Brasil seria verde com o nome PT lá no meio. Não teria verde e amarelo. Esse pessoal são do mal, são mal. Não quer nada, foi o que eu digo isso aqui. Não me junto a essas pessoas. Se inscreva e compartilhe. Bolsonaro 2026, na figura do Flávio Bolsonaro. Se inscreva e compartilhe e vamos nessa. Exatamente, pessoal. Antes de comentar aqui, eu quero citar aqui uma matéria muito importante. Os Estados Unidos citaram a censura a empresas de tecnologia para tarifar. Ou seja, volta naquele quem colocou todas as situações que é comercial foi a Alexandre de Moraes nas redes sociais americanas. E lá existe a primeira emenda. Certo? Esse é o ponto. É tipo uma guerra, tipo uma guerra entre Rússia e Ucrânia, só que tecnológica, tá entendendo? Os Estados Unidos interferiu na liberdade americana, né? Nas leis americanas. O Moraes achou que estava aqui no Brasil, estava uma bagunça, uma cada marihuana, entendeu? O Moraes achava que os Estados Unidos seguiam o Brasil, mas só que não é bem assim que funciona a parada. Entendeu? E, logicamente esse aumento de mais de 25%, essa taxa de mais 25%, advém dessas informações que o Lula tem feito com o Trump, com 62 difamações. Tá entendendo? Ou vocês acham que o Trump não tem tempo para ficar também respondendo toda hora o Lula? Né? Não tem esse tempo todo. Né? É porque, na verdade, pessoal, o Lula ele não está fazendo nenhuma ação assim para beneficiar o Brasil. O intuito do Lula, com todas as difamações contra o Trump, é para mesmo cada vez mais afundar o Brasil para que a agenda ditatorial dele comece a valer, comece cada vez mais a valer. Tá entendendo? Não só foi isso que aconteceu recentemente, pessoal, mas o Lula taxou o agro, taxou o etanol. É todo dia
um aumento de imposto aqui, outra taxação ali, tá entendendo? Isso tudo, pessoal, é intencional. Não acho que, por exemplo, o Lula se aproximou do Trump por conta dele ir contra o tarifaço do Trump. Não. O Lula quer esse cenário mesmo para que cada vez mais o Brasil, os brasileiros sejam dependentes do Estado. Né? Para o Lula ver a população, de uma maneira geral, como se fossem escravas. Está entendendo? É esse que é o ponto. Né? O Lula nunca foi o pai do necessitado, o pai dos pobres. Não, isso é uma mentira. Tá? O Lula já é rico. 7,4 milhões declarados ao TSE na última eleição. 7,4 milhões, pessoal. Como é que vocês vão falar para mim que o Lula é o pai dos pobres, o pai dos necessitados? Não. O Lula já é rico, mas o ponto é que 7,4 milhões, esses 7,4 milhões não foram legais, não. Esse é o ponto. Todos os 7,4 milhões são frutos de corrupção. Frutos de corrupção. Né? Esse é o ponto, pessoal. Né? Porque aqui no Brasil tem muito isso. Né? E que se inspira no Lula, até para passar a perna nos outros. É assim que acontece hoje em dia no Brasil. Tem a cultura do levei vantagem. Tá entendendo? É esse que é o ponto, pessoal. Né? Hoje em dia, parece que tudo no Brasil que incentiva a ser desonesto. A gente vê propaganda de bet tudo quanto é tipo de lugar. Né? Para vocês verem, pessoal. Né? E até mesmo os influenciadores que pedem para que os outros joguem bet, eles utilizam o argumento de que é legalizado pelo governo federal, como se esse desgoverno atual fosse confiável, fosse tem credibilidade e tal. Sendo que não, pessoal. Sendo que não. Não quer dizer que o desgoverno atuando em prol da Rebetes, que, na verdade, né, a Rebetes seria uma coisa boa. Até porque a gente já sabe da índole do Lula. O Lula é um corrupto, o maior corrupto do planeta. Verifiquem o que está acontecendo nas estatais hoje em dia, pessoal. Somente prejuízos. Diferentemente da época do Bolsonaro, que tinha um lucro. Superável, né? Nós brasileiros, não conhecíamos o que era deflação até ali o governo Bolsonaro. Houveram 3 meses, né, por conta do Paulo Guedes. Agora, quem é o ministro da Economia? Aliás, ministro da Fazenda? Haddad, que só sabe que recebeu um apelido de Taxade. O mesmo Haddad falava no passado que tinha que soltar criminosos que praticaram mini delitos. Ou seja, para vocês verem, né, a esquerda sempre esteve do lado de criminosos. Recentemente, o Trump anunciou que Comando Vermelho e PCC são organizações terroristas. Né? O Lula foi contra o Trump nesse sentido. Ou seja, esse governo atual está tendo influências diretas de organizações criminosas. Certo, pessoal? Aqui a gente não tem. Aqui a gente tem coragem suficiente para falar isso. O próprio desgoverno atual. Não precisa ter coragem, não. Falar a verdade, cara. Até esse desgoverno atual não apresentou um projeto de segurança pública. Nenhum. Né? Quem dirá projeto de Paris? Quem dirá uma obra? Obra com container. O Lula, se a gente tivesse uma justiça competente, ele jamais deveria ter sido candidato em 2022. Quem dirá 2026? Está entendendo, pessoal? Quanto que as nossas instituições aqui no Brasil estão aparelhadas pela esquerda? Né? A pressão é muito longe, não. Né? A gente vê que hoje em dia está tudo caro, os juros estão elevados, o dólar disparou agora. 90% das pessoas endividadas. Disparou. Né? Tarifaço do Trump, taxação do agro. Quer dizer,
O Brasil e também esqueci, pode falar, ainda tem 50 e pouco por cento da China, taxação na carne brasileira, tá? Ainda tem mais isso, que ele não está falando porque ele lava da China, tá? Ainda tem mais isso ainda, e um detalhe, esse governo aí, Lula, lambe as botas do Xi Jinping. Quase 90% da população está endividada, certo? Juros elevados, afastamento de investidores, bolsa de valores sempre em queda, dólar disparando, real cada vez mais se desvalorizando. Né? Eu preciso continuar? Ou para mim isso está nítido. Tem que estar nítido para todo mundo. O Brasil está um caos, economicamente, politicamente, né? Até mesmo socialmente. Na segurança, escolarmente, na escola, questão educação. Cara, vai ficar falando até amanhã de manhã. O Brasil está cada vez mais difundindo. Falta a solução mesmo que a gente está vendo é o meteoro. Não, a solução mesmo é o aeroporto. A única saída. A única saída é o aeroporto, entendeu? Você falou do passaporte, né? Não se esqueça. Aqui no Brasil, inclusive falando nisso, aqui no Brasil se pede visto, né? Mas na Argentina não. A Argentina está prestes a ganhar a Copa do Mundo. Vou apostar na Argentina por conta do Isso Milei. Aqui. Vou apostar na Argentina por conta do Milei. E outra, pessoa, a gente está sendo muito beneficiado na Copa do Mundo, hein? Outra coisa, a Argentina hoje é reflexo de um governo de direita. O reflexo da seleção brasileira da Argentina é isso. O reflexo da nossa seleção aqui é um desastre. É um bando essa turma da seleção brasileira são o quê? Nutella. Estão tudo com dinheiro, milionário. Não querem mais jogar futebol por amor. Não estão nem aí para eles, tanto ganhar a Copa do Mundo como não está. Você não tem um Ronaldo, você não tem um Ronaldinho Gaúcho, você não tem um Cafu, você não tem um Rivaldo, não tem, tirou uma peça ali. E outra, né, 2002 não tinha vaidade, né? Não tinha vaidade nenhuma. Os jogadores não queriam ser. E nem na Copa do Mundo, e nem os 24 anos lá que tinha o Bebeto, tinha o Romário, tinha aquela galera toda, tiravam um, tinha outro. Hoje não tem, tá vendo? O Romário é gente boa pra caramba como jogador, mas como político, um péssimo político, tá? Só envolvendo ele, tá? Tá ok, gente? Tá, pessoal, vamos ao bate-pronto. Então, isso, vamos bate-pronto aqui pra gente finalizar aqui. Bate-pronto consiste nas matérias mais destacadas do cenário as últimas do momento. Nacional quanto internacional. Vamos lá, então? Vamos lá? Aqui, infelizmente, né, o Renato Machado acabou indo, né? Falecer, né? Renato Machado, grande apresentador do Bom Dia Brasil. Em Londres, pessoal. Ele passou por muito tempo apresentando o Bom Dia Ele estava nos últimos tempos. Bom Dia Brasil na Globo. Na Globo. Ele estava no momento em que a Globo, enfim, se bem que era aquela transição, estava naquela transição. Deixa eu te falar, e ele estava morando em Londres, era? Em Londres, sim. Ele estava morando em Londres, tá? Entendi. Sim, mas ele apresentou por muito tempo Bom Dia Brasil. Bom Dia Brasil. Depois veio o comunista Chico Pinheiro. Tá, pessoal, Trump diz que Venezuela tinha aqui já foi, já? Foi. Já foi, né? Jordi pede que Lindbergh seja investigado por emendas ao MST. O Jordi, pessoal. Candidato a Senado, hein, pessoal? Candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro é o Carlos Jordi, pessoal. Vamos votar no Carlos Jordi. Inclusive, eu vou falar que não tem transparência comigo, hein, pessoal. Eu vou falar todos os candidatos que eu irei votar. E também, não tem desculpa. Tá falando aqui a transparência total. Não tem apuração secreta aqui. Vai falar quem a gente vai votar. Isso. Certo? Por mais que não tenha comprovação. Quer dizer, para você comprar qualquer coisa ali na esquina, tem comprovação. Agora, para comprovar o teu voto, não tem nenhuma. Isso aí. Vamos nessa. Vergonhoso, né? Vamos lá. Vergonhoso. Vamos lá. Deixa eu verificar. Trump está descascando. Teve roubalheira na negócio. A China roubou também para querer negócio dos Estados Unidos. Tem muitos venezuelanos que não eram americanos, votaram como se fosse americano. Pessoal, o final da Copa do Mundo agora é domingo, hein? Isso, gente. Vamos acertar. Argentina e Espanha. Eu vou torcer. Eu acredito que a Argentina vai ganhar essa Copa. Vamos favorecendo a Argentina, né? Vamos ver. E não só pelo fato dela estar sendo beneficiada, não.
certo? É pelo fato também do governo Milei que eu vou torcer para a Argentina. Alguns vão encarar assim, pô, tá sendo traíra, como assim? Por conta do. Vou Vamos lá, gente, vamos ser mais claro. Ou pelos benefícios. Isso é reflexo de um governo que está dando certo, gente. Favorecimento da Argentina e também pelo fato do governo Milei que está fazendo um ótimo trabalho na Argentina. Reflexo do governo, né? Espero que a Argentina não volte para a esquerda agora, hein? Espero que não volte para a esquerda. Não vota, não. A Argentina já tem também muito tempo, um histórico de muito tempo, né? De esquerda. Coisa que não presta, né? Então, tá arriscado para a Argentina também, hein? Tá arriscado para a Argentina também. Vamos lá. Vamos lá, vamos para a revista hoje aqui. Vamos lá, finalizando. Finalizando, compartilhando, se inscrevendo, é muito importante. Sua inscrição, o seu compartilhamento, dá aquele like. Gente, nosso canal é boicotado o tempo todo. Vamos quebrar essa bolha aí. Ajude a gente. Nós estamos, desde 2017, o canal parou. Está parado ali. Parou. Ele não cresce. Muita gente reclama que foram desinscritos do canal. Não cresce. Porque ninguém sabe. Precisa quebrar essa bolha. Moraes mantém domiciliar de Bolsonaro e aumenta restrições. Quer dizer, não para, né, o sujeito. Notícia atualizada, hein? Porque notícia atualizada. E agora? Porque a PGR falou que ele não pode perder, que aquilo é conversa para boi dormir. Congresso prepara força-tarefa para depois do fim do recesso. Quer dizer, o Congresso, na verdade, não há trabalho, é sempre recesso. Não, só que eu estou equivocado, é 2x4, né? Eles trabalham lá 2x4, trabalham 4... Tem a escala 6x1, mas na verdade o Congresso é tipo 1x6. Não, é 2x4, eles trabalham 4 e quinta. 1x5. Aí, segunda e terça, é para ele organizar. 1x6. Aí, quarta-feira, ele faz uma média, quinta-feira, ele já se prepara para voltar para os seus estados, e aí acabou-se, tá vendo? Vamos lá. Trabalha 4 dias e folga, folga 2 dias. Não, trabalha 2 dias e folga 5, né? E vamos encerrar aqui com essa informação, né? Que o Milei pede autorização para visitar Bolsonaro. Isso aí. O Milei está querendo visitar Jair Bolsonaro. Pedir autorização para visitar o Bolsonaro. Agora, se ele não der... Olha só o negócio, rapidinho aqui. Se o Alexandre de Moraes não der autorização para ele ir falar com o Bolsonaro, é ruim para o Moraes. Se ele der autorização, é ruim para o Moraes também. Então ele ficou num bico de sinuca. Por quê? Se o Milei... Peraí, cara. Se ele não der a autorização para o Milei pode usar essa corte internacional, que não desejou, não gostou, e vai mostrar os feitos do Lula. Cristina livre, tudo ele vai mostrar. Não, vamos aguardar, vamos ver as próximas notícias aí. E é dia 25, tá, gente? Da outra semana que vem, no sábado que vem, esse sábado da manhã, no outro, que é 25, como é que diz? Que o Flávio Bolsonaro vai ser oficializado candidato a presidente. Ele vai vir visitar o Flávio, participar da convenção, e aí vai aproveitar que quer visitar o Bolsonaro. Tá, gente? Voltamos na segunda-feira, tendo um maravilhoso final de semana na presença... Moraes proibiu o Bolsonaro de fazer manifestações políticas e tem a suspensão de visita, né? Ele. Cara, vergonhoso que está fazendo com o Bolsonaro. Esquenta não. Suspenderam visita por 30 dias, se não me engano. Deixa eu ver aqui a notícia correta. Suspensão de... suspende visita por 30 dias. Ele vai ficar isolado por mais 30 dias agora. Sem problema. Né? Sem problema. A gente sabe que... O Brasil rejeita a pressão dos Estados Unidos para limitar investimentos chineses em minerais críticos. É claro. O Lula lambe, bota do chinês, e o chinês aplica uma multa na carne brasileira. 50% aqui, ninguém fala. Que também está lá no Hora Brasília, né? Essas últimas matérias aqui. Ex-ministro do PT recebeu 45,5 milhões de operações de crédito do Banco Master para investimento na Bion. Meu Deus do céu. Certo, pessoal? Mas problema. Essas 3 matérias últimas aqui estão lá no jornal Hora Brasília. Gente, vamos terminando essa live por aqui, desejando a todos um maravilhoso final de semana. Hoje é sexta-feira de cura e libertação. Esse pessoal tem que ir para esse culto de cura e libertação para ser curado dessa maldição aí. PT, nunca mais, Lula, nunca mais, pelo amor de Deus. Gente, o nordestino, eu sou nordestino, gente, acorda, gente,
acorda. Olha a tua geladeira vazia, gente, pelo amor de Deus. Acorde, acorda para a vida. Voltamos na segunda-feira. Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo. Gente, valeu. Muito obrigado, boa noite a todos. Fique com Deus e que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Bolsonaro 2026, na figura do Flávio, o número é 22, tá ok? Escreva e compartilhe. Vamos nessa.